Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, uma ótima noite a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos início ao Evangelho do Lar Online. Esse Evangelho que é para todos, esse Evangelho que une as pessoas de diferentes locais, de diferentes países. Que possamos então neste momento entrarmos em harmonia com Deus, com a espiritualidade superior, agradecendo sempre a todos vocês, a todos os comentários, a presença de todos vocês, a essa união que se forma, né? Esse ciclo de coisas boas, de pensamentos bons. Então essa energia que se forma traz reflexões para a nossa vida, né? E também um ambiente melhor para dentro dos nossos lares. A gente pede a vocês que deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme estiver nos escutando, uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Agradecemos muito a Maria do Carmo, que sempre deixa o trechinho que foi lido, né? Ela sempre coloca ali nos comentários. Agradecemos a todos vocês que sempre deixam recados, que sempre contribuem ali de alguma maneira. Então, pessoal, vamos esquecer dos problemas que tivemos durante o nosso dia, durante essa semana, e vamos entrar em sintonia agora neste momento com a espiritualidade superior, pedindo que seja um evangelho de muito amor, que a gente consiga entender tudo que foi lido e que a gente consiga levar para nossas vidas um pouco mais de base, um pouco mais de conhecimento. Vamos agora então à nossa prece. Hoje eu leio a prece de Chico Xavier, agradecimentos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que tivemos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriquece a existência. Sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Emmanuel de Chico Xavier. Vamos agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior,
por ser uma edição uma leitura mais fácil, uma edição mais moderna. Mas quem não tiver esse aqui pode estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo. Nós vamos dar continuidade então ao capítulo 14. Os espíritos que encarnam uma mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, ou separados por antipatias igualmente anteriores e que se manifestam por aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas aversões serão para eles uma grande provação. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É por isso que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Eles se querem e se procuram e sentem prazer por estarem juntos, enquanto que dois irmãos de sangue podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. É um problema moral que só o Espiritismo pode explicar através das diversas existências vividas pelos espíritos. Existem, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As famílias que se unem por laços espirituais possuem um relacionamento duradouro e se fortalecem pela purificação de seus membros. Assim, elas continuarão se relacionando no mundo dos espíritos e na Terra, por meio das inúmeras encarnações da alma. A união das famílias por laços corporais é frágil, como a própria matéria, e termina com o tempo. Muitas vezes essa união se desfaz moralmente já na existência atual. Foi isso o que Jesus quis ensinar quando disse a seus discípulos: "Eis aqui minha mãe e meus irmãos", ou seja, minha família pelos laços do Espírito. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que estás nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade dos irmãos de Jesus está claramente expressa no relato do apóstolo Marcos, quando ele diz: os irmãos de Jesus tinham a intenção de se apoderarem dele, sob o pretexto de que ele estava louco. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabendo que eles pensavam ao seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir aos seus discípulos o ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual, ao dizer: "Eis aqui meus verdadeiros irmãos", embora na companhia dos irmãos de Jesus estivesse também sua mãe. Ele utiliza a ocasião para explicar que os verdadeiros irmãos são aqueles que se unem pelos laços espirituais e não pelos laços de sangue. Não se deve entender com isso que sua mãe, segundo o sangue, não lhe significasse nada, segundo o espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, em outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. Bom, nós estamos dando continuidade, então, ao item 6, né, como a Janete deu sequência ali, parentesco corporal e parentesco espiritual, que a gente começou na semana passada, como eu disse, né, para que a gente pudesse entender um pouquinho mais sobre isso. Lembrem que se isso aqui é comentário, não é um estudo aprofundado. Se a gente quer estudar, nós temos que ir lá no nosso site, lá no www.luzespirita.org.br. Tem vários cursos, né? E aí vocês podem questionar, podem tirar suas próprias conclusões.
Como sempre, tudo na vida, nós devemos ter a nossa própria consciência, tá? Não é nem Janete, nem Júnior, nem Eri, nem ninguém que vai dizer para vocês o que vocês têm que fazer ou deixar de fazer, tá? Muito menos meter medo em vocês a respeito de Deus, a respeito de espiritualidade, a respeito de N coisas. Não. Cada um vai caminhar com as suas próprias pernas e vai tirar o máximo de proveito da sua vida. O Espiritismo veio para mostrar que existe algo a mais, tá? Que não é simplesmente assim, morreu, acabou. Não morreu. Morreu, não acabou, continua, tá? E para mostrar que existem dois fatores. Nós temos um corpo para viver nesse planeta e um espírito que está neste corpo, tá? Que assim que esse corpo do planeta ele se decompõe e se encerra, né? Se ele se extingue a vida dele, automaticamente o espírito se liberta, né? Nem sempre é automático, tem algumas questões aí que às vezes pode até deixar ele preso e vai para o mundo espiritual. Mas também tem algumas questões que deixam alguns espíritos presos aqui nesse planeta. Como orgulho, como egoísmo, vaidade, arrogância, né? São as coisas que a gente vem combatendo sempre, que são só coisas que só prejudicam o espírito, ao invés de ele ir para um lugar melhor, ao invés de se adiantar, né? Ele fica por aqui preso. Às vezes é uma pessoa boa, né? Mas só que era muito apegada à matéria e acaba ficando aqui. Bom, tirando todos esses critérios, né, que existem, são vários, a gente deve sempre seguir um norte. E o norte está lá no Livro dos Espíritos, né, nas leis naturais, as leis divinas, que é bom sempre vocês darem uma olhadinha para ter aquele apoio, se embasar em alguma coisa, para poder dar seguimento. Mas, por falar em segmento, vamos dar então a nossa sequência aqui. Bom, no Espiritismo, as noções de família terrena e família espiritual, elas têm significados distintos. E isso tem que ficar gravado, tá? Embora interligados, tá? Eles são distintos. Vão sempre refletir, tá? Sempre vão dar aquela reflexão de que somos seres espirituais passando por experiências materiais temporárias. Vocês sempre vão ouvir essa expressão, isso aqui é uma escola. Pois a família também terrena é uma escola, tá? Ela é composta por laços que formamos durante a vida física. Pais, filhos, irmãos e outros parentes, tá? Esses sentimentos, esses relacionamentos têm grande importância para quê? Para o desenvolvimento espiritual e moral de cada indivíduo. Sempre vai ser isso. Essa nossa vida familiar vai sempre nos colocar em situações complicadas, complexas, ou vamos falar de uma maneira mais tranquila, vai sempre nos oferecer oportunidades de aprendizado, né? Para não dizer que a gente vai ficar com raiva de um monte de gente, vai discutir, vai brigar, então não. Vai sempre nos oferecer oportunidades para a gente de aprendizado, para a gente desenvolver, né, o auxílio mútuo e a resolução de conflitos. Esse seria a ideia, né? Mas é difícil, a gente sabe. Tanto que a gente tem que se preparar muito para os relacionamentos familiares. Todos aí sabem que existem conflitos. Mas também existem os carinhos, também existem as afinidades, e a gente tem que escolher aquilo que a gente vai fazer, né? E pensar muito bem no que a gente vai falar, tá? Mas todos esses conflitos, todas essas dificuldades, esses auxílios, esse aí pode tudo remontar, tá, de vidas passadas. Pode, não significa que deve, mas pode remontar de vidas passadas. Outras situações fazem parte mesmo do nosso crescimento, dos acasos que acontecem para a gente crescer, tá? Então tenta imaginar assim uma família que pai e mãe têm uma relação difícil. É difícil de imaginar isso, gente? Não, né? Marcada por, sei lá, desentendimentos, ressentimentos. Mas assim, ó, na visão espírita ou no entendimento espírita, tá? Esses espíritos
podem ter laços de vidas anteriores, onde ocorreram essas desavenças. Isso nós falamos no nosso encontro passado, na quinta-feira passada. Então ali pode haver desavenças ou pode haver até dívidas morais, não é dívida financeira, mas dívidas morais. Então nesta vida, eles são reunidos como pai e filho para terem uma nova oportunidade de reconciliação, sei lá, de aprendizado e de perdão. Tudo a gente conversou na terça-feira passada. Bom, mas e a família espiritual? O que seria isso, né? São laços mais profundos e duradouros que formamos ao longo de várias existências. Então tem gente que a gente está vindo e voltando e vai só se afinando mais com essas pessoas. Vai ter muitas pessoas que vocês vão cruzar por aí e vocês vão dizer, meu Deus do céu, eu gosto de estar com aquela pessoa. Não é da minha família, mas é como se fosse. Como se fosse uma irmã. Isso pode ser uma pessoa de laço de família espiritual. Muitas vezes a gente não tem isso na nossa família terrena, mas tem esses laços que a gente encontra, sabe? Essas pessoas que fazem a diferença na vida. Isso aí transcende ao material. Transcende. Tá? Então, independente da estrutura da nossa família, se ela é boa, ou se ela é ruim, ou se ela é mais ou menos, tá? Em cada encarnação, a gente vai experimentando contatos com essas pessoas que futuramente também vão se tornar laços de famílias espirituais. À medida que vão se acertando, à medida que forem se ajustando, vão se auxiliando mutuamente, vão indo e acaba criando esses laços. Lembra que eu falei que a gente vai estar aqui e a gente vai ser auxiliados por espíritos que a gente nem sabe, a gente considera como espíritos amigos, mas são, na verdade, espíritos familiares de muitas e muitas encarnações. Então esse laço espiritual, de família espiritual, ela simplesmente supera em muito a simples convivência física. Vocês vão sentir isso por pessoas, sabe? Vocês vão notar em sua vida, um momento e outro, esse tipo de coisa. Vamos dar um exemplo assim. Digamos que tem duas pessoas que têm uma forte amizade e uma afinidade muito grande. Elas se sentem como irmãs, como irmãos, conectados, sabe? Próximos, mas não compartilham o laço de sangue, né? Então, a gente pode entender isso pela visão espiritual como sendo alguém da mesma família espiritual. Ou seja, de um grupo de espíritos que tem uma ligação especial e que se reencontram, né, em várias vidas para se ajudarem e evoluírem juntos. Que legal isso aí, né? Isso eu acho fantástico, né? Então tem gente que vai fechar assim, tranquilo, e vocês vão fazer as coisas e não... né? E vão entender, pode até haver um pouco de desavença, alguma coisa, por algumas complicações, mas sempre vai haver aquele laço maior, né? Aquela afinidade maior. Tá, e qual seria a relação assim entre a família terrena e a família espiritual? Uma das coisas que vocês têm que entender é que nem sempre a família terrena vai coincidir com a família espiritual. Mas acontece, tem gente que vai cair numa família assim que, meu Deus do céu, todo mundo ali já é mesmo família espiritual. Todo mundo se adora ali, né? Mas nem sempre, tá? Então a relação é que nem sempre, porque às vezes vão entrar novos elementos nessa família, alguém que precisa de auxílio, de ajuda, alguém que vai ser diferente, às vezes ajustes de cada um, mas tem aquelas peculiaridades que vocês vão observar. Então, isso significa que a gente pode se sentir mais próximo de todo mundo que faz parte do círculo espiritual. Entenderam? A gente vai estar envolvidos de alguma forma ou de outra. Mas é lá no íntimo que você vai perceber isso. Tá? Em algumas famílias terrenas, tá? As diferenças, os desafios são maiores. Tu vai ter um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de desafio. Por quê? Justamente para poder ajustar espíritos que não têm afinidade. Muitas vezes passa por dificuldades juntos para poderem se
se unir. É o único jeito. Já perceberam que você só cria amigos em dificuldades? Pô, ali quando tá passando por uma dificuldade, aquele que vai lá, você fica, poxa vida, você forma amizades. E muitas vezes são pessoas que nem eram tão próximas. Por quê? Porque lá no fundo tinha um pouquinho de afastamento ali. Mas de repente, numa dificuldade, juntos ali, naquele momento, eles se tornam amigos. O mesmo princípio vale para tudo, o mesmo princípio é na família. Então, eles vão ser unidos na família terrena, tá? Em muitos casos, por uma necessidade de aprendizagem ou de reparação, tá? Quanto é um dos dois casos. Então, vamos sempre pensar nisso, tá? A família terrena é uma escola, é um campo de reencontro para o crescimento espiritual. E a gente pode muitas vezes encontrar desafios, a gente vai aprender virtudes. E a família espiritual, por sua vez, é composta por espíritos a quais, né, temos laços de amor assim e de evolução que transcendem uma única vida, representando os nossos companheiros de jornada espiritual ao longo de várias encarnações. Então, essa família de hoje pode não ser uma família espiritual, pode ser uma família terrena. Então, vocês já entenderam, né, que tudo faz parte de um aprendizado para a gente poder aprender a se auxiliar, perdoar, reconciliar, sei lá. Então, vamos pensar nisso, porque futuramente vão ser, sim, partes integrantes de uma família espiritual. Que aí vai ter aquela afinidade. Depois que fechou, assim, depois que se entenderam, só tem afinidade, ok? Então, com isso eu encerro o meu comentário. Vamos agora à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Com humildade, com a força da nossa fé, chamamos por Bezerra de Menezes, pedindo auxílio também a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas. Que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces, aos encarnados e desencarnados e a todos vocês que participam do Evangelho. Que eles nos envolvam com sua luz, que guie nossos passos e que nos inspire a viver segundo os mais elevados princípios do amor e da caridade. Que possamos, através desta oração, encontrar o alívio para as nossas dores, a solução para os nossos problemas e, acima de tudo, a conexão que existe nos dois lados. Porque estamos todos juntos nesta mesma jornada, unidos pela fé, fortalecidos pela esperança e guiados pela luz, compartilhando essa energia curadora dos bons espíritos e da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem,
sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todos recebam a luz do conhecimento, a luz da virtude, a luz da bondade, que todos que pediram atendimento sejam atendidos, ou pedir atendimento para si ou para outra pessoa, que todos sejam atendidos de uma forma ou de outra, que sejam beneficiados com a harmonização dos lares e que fiquem em paz, que é a melhor coisa que existe. Ao final do Evangelho, eu fiquei de fazer isso na semana passada, mas não deu certo, ainda não entrou. E hoje eu vou ver se eu entro de novo aquela minha retribuição em homenagem a vocês, que sempre participam, tá bom? Vamos ficar agora com o passe musical e o encerramento. Aí depois, se alguém quiser ficar ali para ver, fique à vontade. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana e até quinta-feira que vem. Uma ótima semana a todos vocês, pessoal. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e
Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br Bom, estou de volta aqui e eu gostaria de fazer agora uma homenagem, a todos aqueles que dedicaram um tempinho do seu tempo para poder escrever uma mensagem e às vezes um pedido de ajuda, um boa noite. Agora é minha vez de retribuir também, à medida que eu vou declinando os nomes, se quiserem, estarão liberados. Mas aqueles que querem, aqui fica a minha homenagem. Aqueles que querem continuar, fiquem à vontade. Primeiro a Maria do Carmo Tribuzzi, que dedica boa parte do tempo, vai lá e coloca sempre o texto que nós lemos. Muito obrigado, Maria do Carmo. Ao nosso querido amado Eugênio Lico, divino é amar e perdoar sempre. Ao Jefferson Amaral, ao Cláudio Rocha, ao Luiz Aires, Vanderlei Aleixo, ao Eunice Mangabeira, a Regina Maria Vieira, Cleide Santos, a Natele Santana, Paulo de Andrade, Dodora Barbosa, ao Resiliência e Gratidão, a Dona Shirley Alves, a Marinei Santos, a Su Uchoa, a Cleusa Schiavon, Eliette Franca, ao Eduardo Colucci, ao professor Carlos Roberto de Souza, ao Canoense Cabral, grande Cabral, a Marielle Damasceno, a Cida Barbosa, a Ávila Fabiane, a Adileia Aparecida Garcia, a Vanessa Comodo, a querida Nerice Andrade, lá da Itália, a Ana Clara da Irlanda, ao Edson Pereira do Carmo, a Mônica Marcelino, a Bebi Cardoso, a Eliane Santana, a Irani Silva, a Marineide Sabatini, a Nina Monteiro, Silvia Regina Santos, a Samara Loyola, a Priscila Lopes, lá do México, a Bibiane Ferreira, o Carlos Alberto de Souza, a Cris Yoshida, Veronilde Dantas, André Anastácio, Luiz Ramos, Alexandra Teixeira, Maria Silva Soares, a Alvin Maria, que fez aniversário essa semana, Marlene Falavini, Eliona Alves, Neide Moraes, Marli Oliveira Dias, Negrete Santana, Maria Santana, a Jane Lagares, a Sheila Teles, Alcindo Mendes Gonçalves, Jusilene Batista da Rocha, Rita Paula, Margot Machado Martins, Miriam Calil, Maria Elaine, Vera Lúcia, a Nelma Sar, a Janaína dos Reis, a Maria Maziero, o Lauro Roberto Camargo, Edilene Silva, Daniele Vieira Maia, Rosana Brito, Eva Maria Pereira, Marileia Speck, Tata Polini, Eliane Sintra, Nilda Gonçalves, Marielle Félix da Silva, Olinda Silva, Vera Silva, Silmara Martins dos Reis, Ricardo Fernandes Inácio, Sônia Maria Oliveira, Vera Cortez, Rita Cássia Fernandes, Maria Regina Ismael, Joana Oliveira, Tele Santana, a Edna Torres, Maria Cristina Pereira, Fátima Hélio Dovo, Robier Vedito, Sueli Creolo, Cecília Cerqueira, Dulcinéia Barbosa, Regina Guimarães Tomás, Devani Rocha, Maria Severina,
Jaime Seara Rodrigues, Marcela Simões, Mariana de Araújo, Regina Paula, Janaína Andrade, Noelita Pereira, Ivanilde Pantoja, Antônio Costa, Maria Zoraide Souza, Sônia Palmeira, Ana Costa Bellini, Aline Joyce Duarte, Kátia Heman, Suzy Bastos, Rose Rodrigues, a Carla, a Patrícia Vale, ao Marco Costa, Margarete Doniac, a Ilza Sintra, Rosilene Silva, Sandra Cleto, Fátima Lopes Barbosa, Aparecida Coelho, Melina Lima, Laurinha Matuzak, Tatiana Mendes, Maria Aparecida Queiroz, Helena Silva, Romero Pereira Braga, Geni Rosa, Regina Nunes, Kélia de Almeida, Valdinês Lopes, Glória Maria Fernandes, Eliane Correia, Rosângela Mikulik, Cláudia Landim, Valéria Gomes, Catarina Gonçalves, Malu Ribeiro, Cinei Creep, Rita de Cássia, Célia, Amarileia Lima, Rosane Fernandes, Francine Uma Guimarães, Matilde Borges, Rose Fantato, Valdete Wenzel, Sandra Nascimento, Ivone Pérez, Dalva Rodrigues, Sônia Yamamura, Lilian Esquintino, Gouveia, o Luiz Carlos Alves, a Cecília Maria, Marisa Carvalho, Maria Aparecida Cerqueira, Soraya Sacramento, Sabrina Tavares, Madalena Janela, Regina Célia Banimentos, Lúcia Vieira, Ana Arlete Rezende, Eliana Cristina de Paula, a Cris do Canadá, a Ludmila Winstenscheid, a Margarete Augusta, Eliane Cristina Stewart, o Fora da Bolha, né? Assim se denomina, Suzete Moraes e a Daiane dos Santos Rego. Obrigado pela participação de vocês, agora e sempre. Muito obrigado. Fica aqui o meu agradecimento de coração.